Intestinal é fundamental para o bem-estar geral. Fica de olho em sinais como dores, inchaço na barriga. Você tem que procurar ajuda médica, tá? Sempre que necessário. Assim, você garante um diagnóstico rápido e um tratamento super eficaz. Quem vai conversar agora com a gente é a naturopata, doutora Andréia Faria. Doutora Andréia, boa tarde. Lindíssima, como sempre, para falar sobre saúde de intestino. Já que a gente acabou de falar de magnésio, que o magnésio faz bem para o intestino? Mais de 300 funções e uma delas, o intestino. Eu não sabia que magnésio... Achei que magnésio fazia bem assim, para as dores. Sim, também. Tirar dor. Também, né? São 300 funções. Uau! Entre elas, o intestino. Então, o intestino funcionando bem, o magnésio é fundamental. Por que é importante que o nosso intestino funcione bem? O intestino, a saúde do intestino... Na verdade, vamos antes. A saúde começa pelo intestino. A saúde geral. Isso. Então, se a gente tem um intestino regulado, a gente tem uma saúde regulada. E existe algo que desregula o nosso intestino e, consequentemente, a nossa saúde. Uau. Que é a boca. Ou seja, né, por isso que fala, o homem é aquilo que ele come. O que você tá comendo? Não, olha só. Não? Falando de intestino, eu vou refazer essa frase. Então vai. O homem é aquilo que absorve. Olha que interessante. Ficou mais denso ainda. Ou seja, ficou um pouquinho mais complicado. Pois é. Agora, ainda bem que a gente tem a doutora aqui, que é a naturopata, para explicar pra gente. Me explica. Então, não somos o que comemos, mas o que absorvemos. Um intestino permeável, uma permeabilidade intestinal. Isso aqui é algo... impermeável. Exatamente, não vaza. Não vaza. Correto? Assim deveria ser o nosso intestino. Mas ele, muitas vezes, por conta do que comemos, do que bebemos ou do que não bebemos, ele se torna permeável. E essa permeabilidade intestinal faz com que as toxinas vão para a corrente sanguínea. Então, a gente às vezes não tem aquele intestino passado uma massa corrida que não vaza nada, vaza tudo. E aí a gente tem uma complicação na corrente sanguínea importante e muitas doenças, elas acontecem a partir do intestino. Uau! Ou seja, pode ser que a gente more na mesma casa, que a gente tenha os mesmos hábitos e que a gente coma a mesma comida, a mesma alimentação. Exato. Mas daí, se o meu intestino... mais ou menos, porque a alimentação vai estar totalmente voltada para o intestino. Então, assim, geralmente a mesma mesa pode ter situações parecidas. Não pela genética, mas pela mesa, entende? Pelo que eu como. Então, assim, é crucial a gente ter uma saúde intestinal. E quando a gente fala de saúde intestinal, Sara, não é só o funcionar. Isso é importantíssimo, né? Porque uma pessoa enfesada, literalmente... Meu pai sempre falou, ih, você é enfesado. Ninguém merece. E é verdade, né? Então, mas por quê? Olha que interessante, se a gente pensar, a palavra enfesado vem de uma pessoa irritada, concorda? Uma pessoa irritada é uma pessoa cheia de fezes, ok. E o que se produz no nosso intestino? Neurotransmissores, mais especificamente um da felicidade, que é a serotonina. Olha só, 95% da nossa serotonina é fabricada no intestino, não é no cérebro. Por isso que chama nosso segundo cérebro. E hoje tem estudos de que é o primeiro, não é o segundo. Por quê? Neurônios, fabricação de neurotransmissores, então tudo isso é muito importante. E o que acontece? Quando está desregulado, não só no funcionamento, mas na regulagem mesmo, no próprio funcionamento dele, na permeabilidade intestinal, quando eu não absorvo bem os nutrientes. Mas como que eu vou saber se eu não estou absorvendo os nutrientes bem, doutora Andréia? Vamos ver. Questões como flatulências, muitos gases, pum fedido, as fezes. Meu pum é cheiroso. Cheiroso! Mas você sabia que é um indício quando ele é muito fedido? Sim, porque tá colocando... pra Duda. Ô, Duda! Não, Duda. Duda, brincadeira. Duda, eu só vou te perguntar se você vai regularmente ao banheiro, ao toalete. Eu vou muito regularmente. Eu vou demais. Aí, sério? Tá vendo? Mas demais. Tipo assim, eu vou... Não, olha que coisa. Eu tô dividindo. Né? Eu vou de 3 a 4 vezes por dia. Então, aí depende, Duda. Pra 2? Então, mas... Mas olha que interessante. De vamos falar sobre isso um pouquinho, porque para as pessoas que estão em casa é muito interessante a gente pensar. Criança, bebê, mama e faz cocô. Mama e faz cocô, certo? Não, mas... A gente não é assim, mas deveríamos ser. Comer e ir ao banheiro. Mas bebê, eu sou um nenê.
É que a gente come muitas porcariadas aí nesse meio tempo e aí acontece que a gente não se regula com esse intestino. Mas existe uma escala para isso. Sabia que a gente deveria olhar o nosso cocô? Dá tchauzinho? Tchau, eu pergunto pro meu paciente, como que é o seu cocô? Ele fica tão... Constrangido? Constrangido, mas não tem que estar constrangido de falar, né, do cocô. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo faz cocô. Eu não tenho tem que ter certeza. vergonha de falar do Mas se cocô. não fizesse? Mas isso é uma referência. E a Duda faz 4 vezes por dia. Toma, Brasil! Então, não pode ser mole, tá, Duda? É uma referência. Não, ele é saudável. Legal. Mas é uma referência. Como que é o meu cocô? Ele é duro, desidratado? Não é bom. Péssimo. Tá. Ele parece uma salsicha? Ele é bom. Esse Tá. é o perfeito. Tá bom. Tá? A linguiça, a salsicha, a bananinha, Tá. esse é perfeito. O mais amolecido também não é bom. Então eu preciso estar no meio. Viu, Tá, Duda? ok? Tá. 439-9952-0380. Eu nunca imaginei que eu fosse perguntar isso em cadeia regional. Como está o seu cocô? Vamos lá, coloca aqui pra gente. Ué, gente, imaginei faz que eu ia parte. falar disso também Eu na nunca TV. imaginei que eu vou chegar e perguntar, e aí? Não, dá o close, que tem que ter essa parte. Dá o close aqui, Dieguito. Como está o seu cocô? Vamos lá. Tento comer bem, mas meu intestino não funciona como deveria. Olha que comida legal. Excelente. E olha aqui, ó, meu intestino é preguiçoso demais. Eu tomo 800 ml de água pela manhã antes de consumir fibra, mas mesmo assim dá trabalho. Tiro mais de 3 dias sem ir ao banheiro. Tem mais mensagem de telespectador? Coloca aí, vamos continuar colocando. Sara, boa tarde, você tá linda. Obrigada. Eu sou um pouco ressecada. Quando eu vou ao banheiro, depois eu sinto dores na barriga. O que pode ser? Então. Ai, meu Deus. Bom, coloca mais. Vamos ver. Pessoal mandando mensagem. Não gosto de verduras e legumes. Tem que comer. Não 15 tem. dias sem. O quê? 15 dias sem ir ao banheiro? DJ Cuca. Para, meu amigo. Você vai estourar, você vai explodir. Meu Deus do céu. E vai voar pra todo mundo. Esse é o problema. É verdade. É o problema. Não, eu já tô passando mal só de imaginar 15 dias sem gente. Pera, que a gente tem um monte de assunto aqui. Olha lá, mais um. Tô sentindo dores frequentes na barriga, inchaço. Sempre quando vou ao banheiro, sinto dores, muitos gases. Tá, primeiro, 15 dias sem ir ao banheiro, doutora. Eu que não sou médica, eu sei. Não é legal, tá errado. Nenhum. Não podemos nenhum dia, quanto mais uma semana. Às vezes eu faço essa pergunta, quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Ele falou, não, por mês, né? Por semana. Que problema. Então, isso é comum de acontecer. Não é normal, mas é comum. Exato. Não é normal, mas é comum. Acontece, só que a gente não pode permitir, né? Então, existem, assim, algumas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que o nosso intestino se regule, tá? Para que ele fique regulado. Por exemplo, a alimentação. Tá. Então, a gente falou, começa pela boca, então temos que comer, sim, fibras, temos que comer, sim, verduras, temos que comer, sim, legumes, frutas com o bagaço. Olha que interessante, né? A fruta, ela precisa ser ingerida na íntegra. Muitas vezes, uma laranja, você pode comer, por exemplo, o bagaço. O mamão, a gente acha que o mamão é bom para o intestino, né? É. E ele é, mas o melhor do mamão para o intestino é a semente. Isso regula o intestino mais do que o mamão. Mas mastiga a semente ou engole? Difícil. Nem engolir, nem mastigar. O certo é bater. Porque ela é azedinha, amarguinha, é difícil, né? Mastigar. Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade é o solvente universal. Intestino muitas vezes é ressecado por conta de uma mente. Olha que interessante, segundo o cérebro. Então, aquela pessoa muito fechada, aquela pessoa que não se abre, aquela pessoa, sabe, amarradinha, engessadinha, que não, geralmente o intestino é preso. Geralmente, Por isso né? que o meu não é, né? É, pode ser. Pode ser. Sorte no mundo. Tá, mas é uma possibilidade de ser preso, tá? A questão do ser segundo o cérebro. Então, assim, não tenho neurotransmissores. Uma coisa tá ligada à outra. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Então, assim, eu não me abro porque o meu intestino não funciona, ou o meu intestino não funciona porque eu sou fechadinho. Entende? Tá. São coisas que a gente vai pensando. Mas o que importa é fazer o intestino funcionar. A água é o solvente universal. Tá bom. Vamos Tá? tentar dar soluções. Tanto pro intestino que é solto ou pro intestino que é preso, Exato. pra quem vai que não vai. Água. Aliás, pega ali pra mim, pelo amor de universal. Deus, que eu tô morrendo de sede. Vamos lá. Só de falar, eu tô desesperada. Ela já tomou água, eu já tô querendo. Vai, Então, continua. solvente universal, água boa, tá? Mineral, filtrada, fervida. Quando eu falo de água boa, gente, um filtro de barro é uma água boa. Ai, adoro, né? Boa, Duda. Isso é a melhor, eu acho que é imbatível. Aí depois a gente tem as outras possibilidades, mas precisamos tomar água. Outro milagre para o intestino, o magnésio. O quelato é muito bom, mas a gente tem um sachêzinho de magnésio que a gente pode usar junto, porque ele não é suficiente, vai ter que usar o quelato também, tá? Para as outras funções. Aquelas todas que a própria propaganda fala que realmente são muito reais, tá? Podem acreditar no poder maravilhoso do magnésio. Mas aquele sachêzinho que as pessoas, via de regra, não gostam de tomar, porque é ruinzinho, mas vai na água, é quase um milagre bom. para o intestino.
Tem o psyllium. Esse eu sou apaixonada. É? Ele é uma fibra inteligente. Então, ele ajusta os movimentos peristálticos do intestino. Ele não é um laxante, gente. Tá. Ele é natural. Ele é um regulador. Então, olha que interessante os milagres da natureza. Tanto ele ajusta para mais, como ele ajusta para menos. Às vezes a gente tem uma doença de intestino, síndrome de Crohn, doença do intestino irritável e tantas outras, que as fezes vão ser amolecidas. Aí o que eu faço? Eu uso psyllium também, né? Claro que tudo isso tem que ser ajustando a alimentação. Gente, se eu falar que tá chovendo, ligação? Ligação não, manda essa mensagem. Tá chovendo a mensagem. Você pode ficar mais um pouquinho? Sim. Então fica, continua mandando mensagem 43 999520380. Daqui a pouquinho tem a nossa embaixadora mais beleza, Michele Pessotto. Vou perguntar pra ela como é que é o negócio do banheiro dela, né? Se ela vai ou não. Mas ela vai falar sobre também micropigmentação. Sabe quando você faz a sobrancelha e você não gosta e vai tirar, será que rola? Daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso com a gente, mas a gente vai embora com música. O Você meu não falou do seu. Do- Eu tive que falar de quantas vezes eu vou e você não falou do seu. Fia, eu sou um patinho igual você. 3 ou 4? Não sei, não tanto assim. Você é bem bebezinha. Intervalo rapidinho. Bora com música. A gente volta já já. Já não se arruma. Doutora Andréa, pelo menos mais 2, 3 perguntinhas. Tá Vamos ótimo, responder? claro. Gente, pelo amor de Deus, olha lá. Oi, Sara, linda. Fiz bariátrica bypass. Vi que minhas fezes não são consistentes, são finas e não são pastosas e saem em grupo. Será por conta da cirurgia? É como se meu intestino não fizesse a pasta, além de ter urgência para evacuar. E aí, Tá. doutora? Aí a gente tem pouca absorção na bariátrica, né? Então a gente precisa caprichar nos minerais e nos nutrientes. A alimentação, algumas vitaminas importantíssimas que a gente acaba tendo menos absorção, como por exemplo a B12, é importante. Alimentos como algas, tá? Algas são essenciais e eu usaria aqui a glutamina, importantíssima, e o psyllium. O que a glutamina faz, doutora? Então, ela trabalha toda a parte imunológica no intestino. A nossa imunidade é no intestino também, gente. Então, olha só. Olha a importância Uau. deste órgão. Se uma pessoa começa a ter muita gripe, tá sempre doente, sempre resfriada, tem que cuidar do intestino. Sem sombra de dúvida. E a glutamina, nesse momento desse cuidado com a imunidade, que é construída no intestino, ela tem um papel fundamental. Ela é como se fosse uma massa corrida sendo passada naqueles buraquinhos, sabe, da permeabilidade que eu sim. falei? Então, acho que nesse caso caberia, sim, a glutamina, mas sem sombra de dúvida o psyllium. E daí diariamente? Diariamente. O psyllium, deixa eu contar essa. Fala do psyllium. Você conhece aquela caneta que emagrece? Sei. Se eu te falar que o psyllium, exato, é essa natural. Ai. Sai comprar psyllium. Psyllium é considerado Tchau, a gente. caneta natural. Opa, voltei. Vou explicar por quê. Porque é uma fibra, né? E ela incha. Detalhe, quando forem tomar, coloca na água correndo e já toma, senão vai virar uma gelatina. Não tem Tipo problema. chia. Tipo chia, mas bem mais rápida. A chia ainda demora um pouquinho. O psyllium é bem rápido. Não tem problema tomar grossinho, só é desconfortável, mas pode. Aí o que você faz? Você põe na água e toma antes das refeições. E a saciedade que dá? Psyllium. Olha lá. Eu sofro demais com o meu intestino, tento me alimentar sempre bem, tirei massa da minha vida, mas minhas idas ao banheiro têm sido apenas uma vez no dia e ainda me sinto inchada. O que eu posso fazer? Eu tomo muita água todos os dias, mas mesmo assim não utilizo muito banheiro, ainda chega a ser difícil. Fica difícil perder peso. Olha que coisa interessante. Lembra que a gente falou da questão de ser fechada? Às vezes a gente faz terapia e resolve o problema de intestino. Olha que coisa. Já tentou de tudo? A sua água de manhã é morninha? Dica boa. Aguinha morna de manhã. Morna? Morninha, um pouquinho. Não precisa ser quente, não. Um pouquinho morna. Já vai ajudar esses movimentos. Tem que ajustar. Os movimentos peristálticos, eles precisam funcionar. O psyllium faz isso. A ameixa faz isso. Uma boa dica é o chá. Põe a ameixa de molho de um dia para o outro, vai ficar um chazinho, coloca ali dentro o psyllium ou a linhaça, que é quase igual, só que muda um pouquinho na forma. Então a linhaça batida, semente tem que ser batida. Nesse chazinho de ameixa também vai movimentar bastante o intestino e vai fazer funcionar. Última pergunta, eu juro que é a última pergunta, a minha produtora vai me matar, eu juro que é a última, olha lá, coloca aí, Rosinha, vamos lá.
Cadê? Aqui, ó. Boa tarde, eu tenho lúpus. Às vezes fico mais de 8 dias sem ir ao banheiro. É normal. Tomo vários remédios. Isso pode acontecer mesmo? Pode por conta dos remédios, né? Então, assim, ela tem uma doença autoimune, lembrando que a gente precisa sempre pensar na modulação da imunidade, não é no aumento, porque a imunidade já briga com ela. Então, na modulação. E o lúpus tem a questão das medicações. Então, muitas medicações atrapalham. Então, assim, a ideia é... Lembra que eu falei que o intestino, a questão é a boca? Sim. Então, assim, gente, não sei como eu vou ser vista aqui, mas qualquer doença autoimune, 0 glúten. A partir do momento que eu tiver 0 glúten, eu tenho uma melhora significativa. Hashimoto também? Total, 0 glúten. Aliás, o glúten, o que mais briga é com a tireoide, tá? Por quê? Porque nós temos uma molécula modificada. O trigo não é mais o trigo da época de Jesus, essa molécula se modificou. Não sou terrorista nutricional, trabalho com nutrição, não é sobre isso. É sobre fazer a experiência e depois contar. Eu vou fazer uma experiência de 30 dias, depois te conto, doutora. Tá bom. Doutora Andréia. Muito obrigada pelo convite.